Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para a nossa aula de matemática de hoje, tá? Aonde nós vamos estudar os tipos de ângulos, tá? Então nós vamos ver na nossa aula de hoje tipos de ângulos, tá? Eu vou mostrar para vocês 4 tipos diferentes de ângulo, né? E o que a gente pode fazer para diferenciar um ângulo do outro, tá? Quero começar aqui pelo primeiro exemplo, onde nós temos aqui no item A um ângulo, certo? Onde ele mede 90 graus e ele é chamado de ângulo reto, tá ok? Ou seja, por que ele mede 90 graus? Porque ele é um ângulo reto, tá? Então, toda vez que você olhar um ângulo que tiver esse quadradinho com essa bolinha dentro, ele representa um ângulo reto, tá? Que é um ângulo que mede 90 graus, tá? 90 graus. Todo ângulo reto mede 90 graus. Então, esse aqui é um exemplo bem fácil de você reconhecer quando você está estudando um ângulo, que é um ângulo que mede 90 graus, porque o ângulo dele aqui, ó, é um ângulo reto, tá? Nós temos aqui, no item B, um ângulo também muito fácil de ser identificado, que é o ângulo raso, né? Conhecido como um ângulo raso, ou também chamado ângulo de meia volta, tá? Por que ângulo de meia volta? Porque nesse caso aqui, ó, ele só vai fazer a metade de um círculo, tá? Então, como ele faz só apenas a metade do círculo, a gente chama ele de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E esse ângulo aqui, pessoal, ele mede exatamente 180 graus, tá? Então, um ângulo de meia volta, ele equivale a 180 graus. Então, lembrando, ó, o ângulo reto é 90 graus, né? E o ângulo raso mede 180 graus. Agora, eu quero que vocês observem bem esses dois exemplos aqui. Para você entender melhor, eu vou mandar você olhar para o ângulo de 90 graus e para o próximo ângulo, que nós vamos chamar ele de ângulo agudo, tá? De ângulo agudo. Porque o ângulo reto mede 90 graus. Já o ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus. Você observar para cá, ó, o tamanho dessa abertura aqui, ó, que mede 90, e olha o tamanho dessa abertura aqui, tá? Então, nós vamos dizer que é como se fosse praticamente a metade. Então, ou seja, eu posso denominar de ângulo agudo todos aqueles ângulos que estão entre 0, tá? 0 e 90 graus, que não é mais praticamente, ó, 89 graus. De 0 até 89 graus, eu posso chamar esse ângulo de agudo, tá? De 0 até 89 graus, eu posso chamar esse ângulo de ângulo agudo. Então, se esse ângulo aqui mede 45 graus, né? Se essa região aqui, ó, se ela mede 45, se ela mede 60, 80, se ela mede até 89 graus, eu posso considerar ela como sendo um ângulo agudo, tá? Vai do 0 até 89. Só não pode chegar no 90, porque no 90 já vai ser um ângulo reto, tá bom? Esse é o ângulo agudo. E o último, eu gostaria que vocês olhassem para cá, ó, o ângulo raso, e o outro nós vamos ter o ângulo obtuso. Tá certo? Por quê? Vamos comparar. Quando eu tenho uma volta completa, aliás, a metade de uma volta, eu tenho 180 graus. Porém, como vocês podem observar no ângulo obtuso, ele não completou essa meia volta. Mas eu sei que ele é um ângulo maior que 90 graus. Por que eu sei? Porque se eu traçasse uma reta bem aqui, ó, eu ia ter um ângulo reto bem aqui. Eu ia ter um ângulo reto. Porém, como você está vendo, ó, ele passa do ângulo reto. Como ele passa desse ângulo reto aqui, ó, então eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele mede mais de 90 graus. Então, se o ângulo mede mais de 90 graus, vamos botar aqui 91 graus até no caso aqui, ó, 179 graus. Até 179, de 91 até 179 graus, eu posso chamar esse ângulo de obtuso, tá? Então, só recapitulando, 90 graus eu chamo de reto, né, ângulo reto.
Meia volta eu chamo de, no caso aqui, ângulo raso. É o ângulo raso que mede 180 graus. Se ele mede de 0 até 89 graus, eu chamo ele de agudo, esse ângulo. E se ele mede de 91 graus até 179 graus, eu chamo ele de obtuso. Porque se ele completar o 80, ele vai ser o raso, certo? Então, nesse caso, nós temos esses 4 tipos de ângulo para a gente poder diferenciar na nossa aula de hoje, tá ok? Então, gente, continuando, eu preparei aqui um exemplo para a gente contextualizar essa questão de ângulos, tá? Eu tenho aqui um relógio, e nesse relógio eu vou ter algumas horas que estão sendo marcadas, tá? Então, para a gente entender, nós temos aqui, primeiramente nós temos aqui um relógio que ele está marcando, pessoal, ó, ele vai estar marcando aqui o ponteiro aqui no 12, certo? E o outro ponteiro vai estar aqui no 1. Então, nesse caso aqui, ele está marcando 1 hora, tá? Esse primeiro ponteiro que nós temos aqui, de azul. Ele está marcando 1 hora. Então, quando o relógio marca 1 hora, qual é o ângulo que eu tenho? Vou pintar aqui de azul. Então, quando ele marca 1 hora, eu tenho um ângulo chamado ângulo agudo, tá? Um ângulo agudo, quando ele marca 1 hora, aqui no relógio. Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Quando esse relógio anda e ele marca aqui, ó, 3 horas, eu vou ter toda essa região aqui pintada. Então, nesse caso aqui, ó, 3 horas eu vou ter um ângulo, 3 horas. No meu relógio eu vou ter um ângulo reto. Tá certo? 3 horas. Eu vou ter um ângulo reto. Você tá vendo, ó, que ele está na posição de 3 horas. As horas se passam, né? E eu vou agora saber o meu horário quando ele der 4 horas. Quando o relógio marcar 4 horas, você pode ver, ó, que vai aumentar um pouco mais o ângulo aqui, ó. Então, ele não vai ser mais um ângulo reto, ele vai vir até aqui. Então, 4 horas é um exemplo de ângulo, o quê? Obtuso. Obtuso. Tá vendo, ó? Então, conforme o relógio as horas vão se passando, eu vou formando ângulos no meu relógio. Então, 4 horas é ângulo obtuso. E o último ângulo que nós estamos vendo é quando esse relógio marcar 6 horas. Então, quando ele marcar 6 horas, você note que eu vou ter uma meia volta completa. Então, 6 horas, o meu relógio estiver marcando, eu vou ter um ângulo chamado de ângulo raso, tá? Chamado ângulo raso. Então, aqui é só para você entender, né, que os ângulos eles fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós temos aqui uma contextualização desse problema, tá bom? Então, valeu, um forte abraço a todos e aguardo vocês na nossa próxima aula.